pessoal, sou Vanessa, professora do Departamento de Estatística, né, da URGS e também do PPG da Epidemiologia, da FAMED, e também atuo lá no Hospital de Clínicas, hoje estou em casa, né, mas lá no hospital, na DIP, na Divisão de Pesquisa, lá no setor de bioestatística, prestando consultoria, tá? Então, vou falar para vocês bem o que é tentar trazer bem o que a gente trabalha mais lá no ambiente de consultoria. Eu trouxe uma apresentação, né? Vou começar a compartilhar agora. Então, eu chamei essa aula, né, de por que e como calcular o tamanho de amostra, tá? Vamos tentar responder essas perguntas. Espero, pelo menos, responder o porquê e dar uma ideia do como, porque o como é bem amplo, né? É um assunto bem amplo para o tempo aqui, então vou dar só alguns exemplos, né? Porque depende muito do objetivo da pesquisa, tá? Então, primeiro falar assim, onde é que a estatística entra, né, num projeto de pesquisa? Na verdade, em várias etapas, e etapas muito iniciais, inclusive, né? Não necessariamente só depois da coleta de dados, quando a gente vai fazer a análise final. Então, já desde o primeiro passo, que é definir qual é a população de interesse, quem são os seus sujeitos de interesse para a sua pesquisa. Também na hora de definir o delineamento do estudo, se é um estudo observacional, e aí ele pode ser transversal, longitudinal, também chamado de corte, né? Ou um caso controle, então, que são estudos onde a gente apenas observa o que está acontecendo, não faz nenhuma intervenção. E tem os experimentos, né? Que na nossa área da saúde a gente chama mais de ensaio clínico, né? Então, é um tipo de estudo que a gente tem um papel mais de intervenção dentro da pesquisa. Então, a estatística também entra aí. E o que a gente mais vai falar hoje é na parte de definir a amostragem e o cálculo do tamanho de amostra, que a estatística entra bastante, né? Definir as variáveis e parâmetros de interesse, né? Então, as variáveis são relacionadas àquilo que a gente vai colocar no nosso questionário, nosso instrumento de coleta. E os parâmetros de interesse é o que tipo de resumo sobre essas variáveis eu gostaria de obter na população, que vai me trazer, então, informações importantes sobre o fenômeno que eu estou estudando. A gente também já planeja a análise estatística nos projetos mesmo antes de sair coletando os dados, a gente gosta de planejar já o que vai ser feito de análise estatística. É útil porque dá um entendimento sobre que tipo de respostas vai sair a partir da minha coleta de dados, né? Só que todos esses itens dependem da questão de pesquisa. Então, o primeiro item é a gente entender o que a gente está querendo saber, né? Sobre o que ainda está em aberto da literatura, sobre o que a gente está pesquisando, qual é o fenômeno de interesse, e a partir disso as outras coisas se desenrolam. Então, aqui, né, tem algumas falas de autores de estatística sobre que a importância de inserir a estatística já no planejamento da pesquisa, né, e algumas são bem dramáticas, assim, por assim dizer, né. Então, aqui tem uma fala do Fischer, que é um dos... Tem, inclusive, o teste exato de Fischer, para quem lembra, né, dos testes estatísticos, e o Fischer faz essa fala, que chamaram o especialista em estatística depois que o experimento foi feito, é o mesmo que pedir a ele para fazer um exame pós-morte. Talvez ele consiga dizer do que foi que o experimento morreu, né? Então, um pouco dramático, mas tem essa ideia de que a gente precisa planejar um pouco esses detalhes de estatística antes de sair coletando os dados, e o cálculo de tamanho de amostra vem nesse sentido também, né? Para a gente tentar fazer um estudo que realmente vai ter condições de responder o que a gente quer responder.
Então, quando é que a gente calcula o tamanho de amostra, tá? Nem todo estudo científico precisa, com coleta de dados, precisa de cálculo de tamanho de amostra. Isso é importante deixar claro. Que a gente precisa, na verdade, calcular o tamanho de amostra toda vez que eu pretendo realizar a chamada inferência estatística. Isto é, quando a gente busca obter informações sobre parâmetros populacionais por intermédio de uma amostra. Então, para a população é o conjunto de todas as pessoas que eu gostaria de estar avaliando, mas que por motivos de tempo, dinheiro, eu não vou ter tempo de avaliar todas, então eu faço uma amostra, né? Eu tomo um conjunto, um subconjunto dessa população. E os parâmetros são medidas descritivas e numéricas de uma população. Então, proporção real de pessoas que hoje têm diagnóstico de Covid, por exemplo. Então, assim, quando tem que ter esses ingredientes na minha pesquisa, né, para eu precisar fazer inferência estatística, que é quando eu quero, a partir da amostra, tomar conclusões, né? Aqui tem o desenho, a partir da população aqui, eu tiro um pedacinho que é a amostra, né? Eu posso aplicar a estatística descritiva nos dois conjuntos, só que a inferência estatística, ela é essa volta aqui, né? Que é a partir da amostra tomar conclusões sobre a população, e isso é uma extrapolação, então sempre vai envolver erro, né? Então, eu vou fazer aqui, posso fazer estimação ou teste de hipótese. Então, basicamente, eu preciso calcular tamanho de amostra quando eu quiser fazer estimação ou teste de hipótese sobre parâmetros. Então, tem situações que eu não preciso calcular tamanho de amostra. Por exemplo, meu estudo só vai usar a estatística descritiva. Não vai usar intervalo de confiança, nem teste de hipótese. Eu não preciso calcular o tamanho de amostra. Eu realmente defino o que eu vou fazer com base no meu custo e no meu tempo. Outros tipos de estudo que não precisa calcular tamanho de amostra. Às vezes a nossa população, raramente, mas às vezes acontece que a nossa população é bem pequena, então eu vou avaliar todo mundo. Vou pegar um setor do hospital e avaliar funcionários. Aí, se eu estou avaliando todo mundo, eu estou aqui na população e só vou fazer estatística descritiva, não preciso cálculo de tamanho amostral. E tem situações, aparece lá na unidade da bioestatística, né, o pessoal perguntando sobre cálculo de tamanho de amostra para estudos qualitativos. Bom, no qualitativo a gente não aplica nem estatística, né? Então, não tem cálculo de tamanho de amostra também, tá? Então, a gente precisa calcular o tamanho de amostra quando quiser, a partir dos dados, fazer intervalo de confiança e teste de hipótese. Então, isso aqui conectado com o que eu falei, né? Então, a gente estima por intervalo de confiança, normalmente prevalências ou proporções, né? E médias. Normalmente, os dois tipos de parâmetros que a gente mais faz estimação, né? Prevalências, quando o nosso desfecho, então, é binário, do tipo sim ou não. E médias, quando o nosso desfecho é uma quantidade, né? Então, eu quero ver a média de um específico dado numérico. Mas o que a gente mais faz mesmo nas pesquisas são os testes de hipóteses, né? Que é quando eu quero comparar grupos, né? Ensaio clínico, por exemplo, ou quero ver a associação de um fator de exposição com um desfecho, ou quero ver correlações, né? Correlações que é uma palavra em estatística um pouco difícil, mas é aquela técnica estatística que a gente usa para verificar a relação entre duas variáveis quantitativas, né? Exclusivamente quantitativas. Então, daí eu quero saber se essa correlação é significativa, né? Significativamente diferente de zero, ou seja, se realmente existe uma correlação ou não.
baseado nos dados amostrais. Então, esses são os testes de hipótese, aqueles que vão gerar lá os valores P do meu trabalho, né? Então, no intervalo de confiança, tá, o que acontece, tá, o intervalo, aqui tem um... Talvez vocês até já viram essa situação, já que a disciplina já acabou, né? Mas então, na população, digamos, hoje, qual é a proporção de brasileiros realmente que estão com Covid no momento, tá? Essa proporção tem um número fixo e desconhecido, que a gente só avaliaria, é impossível de avaliar, né? Só se fizesse o teste em todo mundo hoje, tá? Então, a gente vai obter uma amostra e essa amostra vai dar uma outra proporção, que provavelmente, aqui está o valor amostral, ele é provavelmente diferente do valor verdadeiro, né? Isso a gente assume na estatística, é o chamado erro, né? Erro amostral. E aí, como a gente sabe que isso existe, né? A estimativa pontual, ela é muito pobre, porque ela não nos dá nenhuma noção de quanto a gente pode estar errando. Então, a gente abre o intervalo de confiança ao redor dessa estimativa pontual, né? Então, cada amostra geraria um intervalo de confiança diferente e a gente chama o nível de confiança o percentual de vezes que esse intervalo incluiria o verdadeiro valor do parâmetro. Então, quando a gente fala 95% de confiança, significa que a gente aceita que 5% das amostras errem, né? Os intervalos de confiança não incluam o verdadeiro valor do parâmetro, tá? E aí, como é que o tamanho de amostra influencia nesse fenômeno aqui dos intervalos de confiança? Quanto maior o N, menor vai ser esses bracinhos, né, do intervalo de confiança, né? Então, menor a amplitude do intervalo e menor a margem de erro da minha pesquisa. Então, quando a gente faz cálculo do N, para a estimação, o que a gente vai pensar é o contrário. Então, eu quero saber qual é o N que deixa os bracinhos desse intervalo de confiança num tamanho que eu admito como possível, né? Então, eu fixo a margem de erro e aí calculo o N necessário para fixar aquela margem de erro. Isso é o que a gente vê nas pesquisas eleitorais, né? Tantos pontos percentuais para mais ou para menos, né? Mas é o mesmo conceito que seria para uma estimação de média, por exemplo, tá? Então, aqui um exemplo. Se a doença cuja prevalência queremos estimar ocorreu em 20% da amostra, com um N de 60, o meu intervalo de confiança ele vai arredondando de 10% a 30%. Então, o erro é de 10%. O erro a margem de erro é a metade da amplitude do intervalo de confiança. Então, a amplitude aqui é 20, dividido por 2 é 10% para mais ou para menos. Com N de 600, esse intervalo ele já fica bem mais estreitinho, ele vai de 17 a 23 e esse erro é 3%. E com N de 6.000, esse erro vira 1%. Então, na verdade, a gente tem que pensar assim, qual é a amplitude de intervalo que eu admito como possível que ainda me informa alguma coisa. Porque dizer, por exemplo, que, sei lá, digamos que em uma outra situação, eu diga que essa prevalência é entre 10% a 90% da população, um intervalo de 80% de amplitude, não vai informar muito, eu não preciso de muita pesquisa para saber que isso já ia acontecer, né? Eu estou excluindo poucos valores do meu intervalo. Então, essa margem de erro tem que ser, ela é subjetiva, ela é escolhida subjetivamente e ela tem que ser pensada sobre o quanto eu posso deixar abrir esse intervalo para que ainda me informe, entre 10% a 30% eu ainda posso concluir que é uma doença não tão comum, não sei, né? Aí depende do caso, tá? Então, a parte mais difícil, assim, lá
não, quando a gente está fazendo essas assessorias de cálculo de tamanho de amostra, é nisso, né, dos pesquisadores fixarem a margem de erro, que é realmente subjetiva, tá? Então, quando eu quero fazer um tamanho de amostra para estimação, que eu falei para vocês que, em geral, hoje a gente faz para proporção ou para média, dependendo se o desfecho é categórico ou quantitativo. Para ambos, eu vou precisar, para ambas as situações, eu vou precisar dizer qual é o nível de confiança que eu quero e dizer qual é a margem de erro que eu quero, tá? E aí, nas proporções, a margem de erro aí até tem uns valores, assim, tipo, 5%, 10% para mais ou para menos, né? Uns valores mais tradicionais, assim, para usar. O nível de confiança também, assim, 95% é o valor que mais aparece, né? Só que para a média, essa margem de erro aí não tem valores tradicionais, porque ela depende da unidade do seu desfecho. Se eu estou avaliando peso em quilos, essa margem de erro vai ser alguns quilos. Se eu estou avaliando pressão, milímetros, HG, mmHg, a margem de erro vai ter essa mesma unidade. Então, não tem como ter um valor recomendado, se depende da unidade, né? E aí, a coisa mais complicada, a margem de erro já é um pouquinho complicada, mas a coisa mais complicada nos cálculos de tamanho de amostra é que a gente vai precisar sempre de estimativas prévias. Normalmente das estimativas prévias que justamente a gente quer obter com o estudo. Então, quero saber a prevalência de uma doença na minha população. Bom, se eu quero saber isso é porque eu não sei ainda, né? Eu só tenho alguma ideia. E eu preciso de um valor dessa estimativa prévia, né? Então, sempre é delicado o cálculo de tamanho de amostra, porque a gente vai acabar, de alguma forma, tentando prever o futuro, o que vai acontecer no futuro. Vai sempre envolver um grau de aproximação, ou chute mesmo, se a gente preferir. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? A gente tenta se aproximar ao máximo usando recursos que a gente tiver disponível. Na proporção tem um truque, né? Que é usar o valor de 50%. Vou mostrar para vocês depois por que esse valor pode ser utilizado. No caso da média, eu vou precisar uma estimativa prévia de variabilidade do desfecho, que pode ser variância, desvio padrão ou coeficiente de variação. E aí, esse é um pouquinho mais difícil, não tem nenhum valor recomendado, tem que ser obtido de literatura, ou eu vou também falar dos estudos piloto. E uma coisa, assim, que eu não sei, talvez para alguém tenha surgido, né? Mas nessa lista de ingredientes necessários não está incluído o tamanho populacional. Eu não preciso, para saber qual é o tamanho de amostra, eu não preciso saber quantos indivíduos tem na população. Isso acontece por quê? Tá? Bom, assim, tem algumas situações que até vai precisar, tá? Mas a maioria das situações não precisa saber o tamanho populacional, que é quando essas populações são muito grandes. Então, aqui eu tenho um quadro de qual é o tamanho necessário, fixando uma proporção de 50%, uma margem de erro de 5 e um nível de confiança de 95. Então, aqui seria o tamanho populacional, aqui seria a amostra necessária para essa estimação aqui, com essas condições, e aqui é o quanto que essa amostra representa da população, tá? Então, quando eu tenho uma população pequena, eu realmente vou precisar de toda a população. E à medida que eu vou aumentando o tamanho da população, esse N, ele atinge um platô. Aqui, ó. Então, a partir de 100 mil, eu atinjo um platô, que é 383, 384, 385. A partir daqui, eu sempre vou precisar 385, independente do tamanho da população. Então, a ideia é que, assim, a partir de... Quando eu tenho populações muito grandes, a gente trata isso em estatística como se ela fosse infinita. E aí, a influência do tamanho da população desaparece e atinge um patamar, né? Que a margem de erro... Isso é bom, né? Porque, assim, se dependesse do tamanho populacional,
a gente ia ter grandes dificuldades de pesquisar populações grandes, né? Então, assim, a gente precisa se preocupar com tamanho populacional se eu tenho população pequena. Isso sim, aí seria interessante, inclusive, embutir no cálculo do tamanho de amostra esse tamanho populacional. Tá? Senão, ele não interfere tanto. Né? A partir de 10 mil, eu diria que já não interfere mais muito no cálculo do tamanho amostral. Tá? E agora, então, um pouquinho de parte prática, né? Como é que a gente faz na prática para calcular o tamanho de amostra, tá? Existem fórmulas, e aí essas fórmulas, para a gente não ter que ficar fazendo contas na mão, elas são implementadas em diversos softwares que existem, né, por aí. Em geral, são softwares específicos de cálculo de tamanho de amostra, que são diferentes de softwares de análise estatística, né. Então, eu já usei muito o INPEP, que é gratuito e antigo, né, mas funciona bem. Hoje em dia, a gente resolveu lá no hospital, na divisão de estatística, fazer um aplicativo nosso sobre cálculo de tamanho de amostra. Então, aqui esse é o nosso aplicativo, ele chama PSS Health, tá? Que é Power Sample Size. Vocês podem usar ele aqui no site, ele é todo de clicar e já sai os resultados aqui, porque, na verdade, atrás dele ele tem um pacote do R, né? Toda uma instalação do R feita online. E para quem conhece o R, também poderia usar ele direto do R a partir do pacote, que é esse aqui, né? O PSS Health. Nós temos uma sequência de artigos, tá? Que já estão falando sobre o PSS Health e sobre tamanhos de amostra e epidemiologia, tá? Então, aqui tem a gente publica na revista do Clínicas, né? Na Clinical and Biomedical Research. Aqui tem várias literaturas, então, para vocês olharem, né? E obterem, enfim, treinar um pouquinho sobre estatística. Então, aqui na apresentação vai ter um exemplo para uma média, né, para a estimação de uma média. Até agora eu estava falando de estimação de uma proporção. Então, vamos pensar assim, um pesquisador de um determinado hospital está interessado em saber qual a idade média das mulheres que morrem devido a problemas cardíacos. Sabe-se que a maioria desses óbitos ocorre entre 40 e 75 anos. Vejam, aqui está dizendo qual é a primeira fase, define a nossa população-alvo, né? Então, os critérios de inclusão no meu estudo é mulheres que morreram devido a problemas cardíacos, tá? Então, são os critérios de inclusão e exclusão do estudo que definem a população. Isso tem que estar bem definido, né? Para a gente entender sobre quem a gente vai fazer a inferência, né? Então, assim, da literatura aqui, né, sabe-se que a maioria desses óbitos ocorreu entre 40 e 75 anos, com desvio padrão de 10 anos, e vai se escolher um erro máximo de 2 anos e um nível de confiança de 95, tá? Então, aqui está muito direto, enfim, é um exemplo de aula, mas, na prática, a grande dificuldade é esse desvio e esse erro máximo, né? O erro é subjetivo e o desvio ele pode ser obtido de literatura ou de um estudo piloto. Então, aqui no PSS, para fazer esse cálculo, eu venho aqui. Bom, ele tem muitas análises. Hoje a gente vai ficar aqui no médias e proporções. Mas aí, nesse exemplo, eu vou vir aqui, no médias de uma amostra. Uma amostra, eu só vou pesquisar uma amostra de mulheres que vieram a óbito por problemas cardíacos. Eu não vou fazer comparação de grupos, né? Eu não vou ter, não tem ali um fator do tipo, algumas passaram por uma cirurgia, outras não, né?
Então, eu vou vir aqui no médias, uma amostra, e esse é o PSS. A gente sempre na esquerda vai ter algumas opções para mudar, e na direita vai vir o resultado de uma forma que a gente possa colocar nos nossos projetos, artigos, né? Uma sugestão de texto. Assim. E aí, por isso, para que esse texto fique adequado à nossa pesquisa, tem o botão aqui de mudar nomes, onde eu posso dar um nome para o meu desfecho, né? Então, eu vou colocar a idade no óbito e a unidade desse desfecho é anos. E aí o meu texto, né, ele já vai ser aqui, média de idade no óbito, com tantos anos. O meu texto já vai estar adaptado à minha situação. Então, no caso aqui, seria um desvio de 10, com uma margem de 2, que vai dizer que eu preciso 99 pacientes para calcular esse tamanho amostral. Bom, aqui também tem, no PSS, tem a questão das perdas e recusas, né? Que vai dizer aqui, ó, no texto, com acréscimo de 10% para possíveis perdas e recusas, esse número deve ser 110. Então, aqui, o que isso quer dizer? Né? Que eu preciso 99 pessoas para que eu abra o meu intervalo de confiança sobre essa idade média e ela vai só 2 pontos para mais ou para menos, 2 anos para mais ou para menos, né? Então, se alguma pessoa, por acaso, eu for avaliar e ela, por algum motivo, eu não sei a idade, eu sei que ela foi a óbito, mas eu não sei com que idade, ela é uma perda para mim. E aí, às vezes, eu não tenho como no planejamento de por exemplo, ensaio clínico. Isso é bem importante em ensaio clínico. Eu não tenho como recrutar mais pessoas de repente. O meu estudo, o recrutamento ocorre em uma fase só. Se eu perder, eu perdi. Então, o que eu tenho que fazer é já dar uma previsão sobre isso e inflar o tamanho de amostra para que no final eu tenha meus 99, pelo menos, né? Então, eu já tenho que prever um pouco quem é que vai começar meu estudo e não vai terminar, né? Porque isso realmente pode atrapalhar a gente depois na hora das análises, né? Eu não consigo obter a precisão que eu gostaria porque eu perdi pacientes. Tá? E o PSS, outra coisa que ele tem bastante interessante aqui, né, é a construção de cenários, porque nem sempre a gente tem assim, uma convicção sobre qual é a margem de erro que vai usar, qual é o desvio. De repente, a gente pegou um desvio padrão de uma literatura que é muito, sei lá, fora do Brasil, não muito próximo, né, da nossa realidade aqui. Então, às vezes, a gente tem uma certa incerteza sobre esses números que a gente escolheu. E aí, o PSS vai fazer cenários, né, com diferentes opções daqueles números que a gente escolheu. Então, aqui eu tenho margens de erros diferentes de 2, né, maiores que 2, e o efeito do desvio padrão, de diferentes desvios padrão. Né? Então, eu tenho o 10, que foi o que eu escolhi, e uns maiores. Eu posso setar diferentes coisas aqui com esses botõezinhos, e ele vai dar um gráfico e uma tabela, né? Que eu posso avaliar, então. Então, aqui eu tenho, ó, o que a gente fez foi esse vermelho, que é o 10, né? Desvio de 10 com desvio padrão de 2. Então, clicando aqui em cima, ele vai dizer que o meu N para isso é 99. Então, se eu estou um pouco preocupada com o desvio padrão, por exemplo, e eu vejo que aqui, ó, com desvio padrão de 10,5, o N vai para 109. Então, eu sei que 109 garante de qualquer desvio padrão até 10,5. Se o desvio padrão for abaixo de 10,5, esse N é suficiente. Se ele for acima,
esse N não é suficiente para uma margem de erro de 2. Eu acho que 2 pode ser muito conservador, de repente eu posso estabelecer uma margem um pouco maior. Então, eu tenho aqui que 3, margem de erro de 3, com desvio de 10, o N já cai para 46, com um desvio de 10,5, o N fica 50. Né? Então, eu tenho outras possibilidades aqui, tá? E a partir daqui, desse gráfico que eu queria mostrar para vocês, no caso de proporções, né? Proporções, a estimação de uma prevalência, porque quando eu não tenho ideia de qual prevalência utilizar, eu utilizo 50%, tá? Porque sempre o gráfico das proporções ele vai ter esse comportamento de subir, atingir o máximo em 50% e descer. Então, para proporções eu tenho esse truque. Se eu não tenho ideia nenhuma de qual é a prevalência da minha doença, ou do desfecho binário que eu estou pesquisando, eu coloco 50% porque eu vou ter o N mais conservador possível para aquela margem de erro. Né? É conservador, às vezes dá bem grande daí, né? O N. O N dá aqui uma amplitude de 12, que é uma margem de erro de 6, deu 267. Essa é outra dica. Tudo bem que o desfecho a gente escolhe com base no que a gente quer responder, mas, em geral, é mais fácil estimar um desfecho contínuo do que um desfecho binário. O binário vai sempre exigir mais N. Estimar proporções é mais difícil que estimar médias. Né? Isso que eu quero dizer. Então, isso foi uma fala sobre estimação, né? Estimação de intervalo de confiança, que é então, para aqueles estudos que a gente não tem uma comparação, uma associação de interesse, tá? Mas é a minoria dos casos. Na maioria dos casos, o que a gente quer fazer é teste de hipóteses, né? Então, que é quando a gente quer comparar médias ou proporções entre 2 ou mais grupos, médias ou proporções antes e depois de uma intervenção, um estudo pré e pós, quando eu quero verificar a associação ou correlação entre variáveis, verificar a concordância entre 2 métodos ou 2 medidas, né? Testes de COVID, tem o de antígeno e tem o PCR, eles concordam, eles não concordam, né? Também tem esse é mais raro, mas de vez em quando a gente quer verificar a aderência dos dados em relação à literatura, ou em relação a uma regra teórica. Isso aparece bastante quem trabalha com genética, às vezes quer saber se o gene está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Então, a gente quer ver se existe a aderência ao equilíbrio. Então, o que é uma hipótese, né? Passar rapidinho, que talvez acho que vocês já viram. É uma afirmação acerca dos parâmetros de uma ou mais populações, e o teste de hipótese ele vai conduzir a uma decisão acerca das hipóteses com base numa amostra, que é o tal do rejeita ou não rejeita, né? Eu vou ter sempre 2 hipóteses, a nula e a alternativa. Em geral, às vezes pode ser o contrário, mas em geral, a nula na alternativa tal que a nossa pesquisa quer provar, e a nula é o contrário disso, é a que a gente gostaria que não fosse verdadeira. Em geral, quando eu quero provar associações, efeitos de intervenção, em geral, isso vai estar na alternativa, e na nula é a negação disso. Tem algumas situações que é um pouco diferente, né? Estudos de equivalência, ensaios clínicos, assim. E aí, então, esse aqui é um quadro que define as possibilidades que podem ocorrer, né, em relação à realidade populacional que eu não conheço, onde essa hipótese nula pode ser verdadeira ou falsa. Em geral, a gente padroniza para falar sobre a hipótese nula, né? Porque, como elas são complementares,
eu falo sobre uma delas só, que eu já sei o que aconteceu com a outra, né? Então, a minha hipótese nula pode ser verdadeira ou falsa na realidade, e na minha amostra, o meu teste pode não rejeitar a hipótese nula ou rejeitar a hipótese nula, tá? Então, eu tenho 2 tipos de decisão correta e 2 erros, né? Em estatística, a gente vai estar preocupado mais com os erros, né? Com as possibilidades de estar errado. Então, o erro tipo 1 é a probabilidade de eu rejeitar, de eu dizer que tem efeito quando não tem. Num ensaio clínico, por exemplo, isso seria mais grave, o erro tipo 1 seria mais grave que o tipo 2, que é quando eu digo que minha droga, por exemplo, no tipo 2 eu diria que a minha droga não funciona, quando na verdade ela funciona. Para o paciente é pior o tipo 1, eu dizer que uma droga funciona quando ela não funciona. Então, por isso que o erro tipo 1, ele é o mais famoso, é o que a gente mais trabalha, que é o alfa, né? A gente prioriza ele, a gente prioriza fixar ele, né? Eu quero um erro tipo 1 de 5% no meu teste, meu alfa é 5%, tá? Porque em geral você pensa que ele vai ser mais grave. E uma coisa difícil que acontece com esses 2 erros é que se eu tenho um tamanho de amostra fixo, se eu aumento o alfa, o beta diminui e vice-versa. Para um mesmo tamanho de amostra, quanto maior um erro, menor o outro. Eles são complementares, tá? Então, qual é a única forma de... Porque eu gostaria de ter erro baixo sempre, né? A gente gostaria de errar pouco sempre que possível. A única maneira de fazer os 2 diminuírem juntos é aumentando ele. Então, o cálculo de tamanho de amostra é necessário para que a gente coloque os 2, saber qual é o N, onde os 2 estão em níveis aceitáveis. O alfa e o beta estão em níveis aceitáveis, nos níveis máximos que a gente tolera. O beta, em geral, a gente não gosta muito de falar no erro tipo 2, a gente gosta mais de falar do poder, que é o inverso, o complementar, né? O 1 menos ele. O poder é a probabilidade de eu fazer essa decisão correta aqui, quer dizer que a hipótese nula não é correta quando ela não é mesmo correta, né? Então, em geral, a gente vai fixar, normalmente esse alfa é fixado como 5, então é o maior erro admissível, né? E o beta, normalmente a gente trabalha com um poder de 80% ou mais, né? Então, 80% seria um erro beta de 20. Se o poder é maior que 80, eu tenho betas menores que 20. Tá? Então, por exemplo, observou-se a variação de peso de uma amostra de animais após serem alimentados por um período com certa ração. Vou pensar aqui um experimento com animais, né? Lá do Centro de Pesquisa Experimental, de vez em quando tem essas situações. O objetivo é verificar se tal ração contribui para o aumento de peso médio dos animais. Então, o meu desfecho aqui pode ser uma diferença de pesos. O peso ao final do estudo menos o peso do início do estudo. E aí tem a questão de distribuição normal, né? Que em estatística, às vezes, a gente tem que fazer. Então, o parâmetro de interesse aqui vai ser a média dessa variação, né? De peso na população de animais. As hipóteses é que a média a média dessa variação é 0, então a média do pós menos o pré é 0, que significa que não variou em média, ou que variou em média, né? Que é um número diferente de 0. Aumentou, 1, 2, sei lá qual é a unidade do peso, tá? Para a população. Se for ratos, vai ser uma escala pequena, se for um animal maior, vai ser uma escala maior, né? Então, aqui, ó, eu assumindo distribuição normal, é como se eu tivesse 2 normais, né? Um
uma que está no zero, que é quando não tem diferença, e a outra que é o valor da hipótese alternativa, que pode ser maior que zero, como está desenhado aqui. Então, aqui dizendo que existiu um efeito de aumento do peso, tá? Aqui, ó, a gente sabe que na estatística o teste de hipótese é decidido a partir de um valor crítico, né? A partir da distribuição. Então, ele define o alfa e também o beta, tá? Então, o azul aqui seria o alfa e também define o beta. Se eu mudo o valor crítico para a esquerda ou para a direita, vai ter aquele fenômeno que eu falei para vocês. Se eu venho aqui com isso mais para a esquerda, eu vou diminuir o beta e aumentar o alfa. Se eu for mais à direita, eu diminuo o alfa, aumento o beta. Então, eles para o mesmo tamanho amostral, e o tamanho amostral controla a abertura dessas curvas aqui, eu tenho essa complementaridade, né? Então, o poder, na verdade, ele é em função dessa diferença, da distância, a distância verdadeira entre o valor da hipótese nula e o valor verdadeiro da diferença do aumento da ração. E vai acontecer isso aqui com o poder, ó. Digamos que o tamanho de amostra seja de 10 animais, tá? Quando a diferença é zero, ou seja, não tem diferença, eu vou ter um poder zero. E ele vai aumentando à medida que a minha diferença entre o pré e pós aumenta. E tem um outro fenômeno. Se eu aumento o tamanho de amostra, esse poder aumenta mais rápido, né? Então, aqui, ó, com a mesma diferença, o meu poder é maior quando eu tenho um tamanho amostral maior. Então, a questão o que eu faço é, no cálculo de N para teste de hipótese, eu fixo uma diferença e digo que, a partir daquela diferença, eu quero que o poder esteja acima de 80, por exemplo. Ó. Aqui, ó, meu poder de 80, ele só é atingido com um N de 10, ele é atingido para diferenças de aproximadamente 1. Com um N de 20, eu já consigo ver como significativa diferenças um pouco menores, tá? Aqui de, sei lá, entre meio e 1, eu já consigo ver uma diferença com um N de 20. Então, a ideia aqui é eu fixo a diferença e eu vejo qual é o N que me garante que eu vou conseguir detectar como significativa essa diferença com 80% de poder ou mais, né? Então, por exemplo, vou fazer a comparação de proporções de dois grupos, tá? Eu vou precisar, de alguma forma, dizer qual é a diferença de proporções entre grupos. Então, uma forma de dizer qual é essa diferença é dizer o quanto que eu espero de prevalência nos dois grupos. Ah, Covid, entre vacinados e não vacinados. Né? Uma forma de dizer o quanto os grupos se distanciam é eu dizer, eu espero tantos por cento de diagnóstico Covid em vacinados e espero tantos outros por cento de diagnósticos e não vacinados. Ou então eu poderia dizer a proporção em um dos grupos em uma medida que a gente chama de medida de tamanho de efeito, que é o quanto esse outro grupo está distante do meu primeiro grupo. Aí existe, né, as nossas conhecidas medidas de risco relativo, odds ratio, né, que dependem, razão de prevalências, que dependem do delineamento. Mas elas nada mais são do que medidas que dizem o quanto o meu outro grupo está afastado do grupo, do primeiro grupo, né? E aí eu vou precisar definir. Então, esses dados, eles vêm da literatura ou de um estudo piloto, que é um estudo que eu começo, né, a coleta de dados e interrompo para fazer o cálculo do N, tá? E tem as informações que o pesquisador define,
que é, por exemplo, relação de tamanho entre os grupos. Eu vou fazer mesma quantidade de vacinados e não vacinados, ou não. Por algum motivo, às vezes, a gente tem que, um grupo tem que ser mais amostrado que outro grupo, né? Depende da situação. E o tal alfa, né, que é o nível de significância, e o tal do poder, que é o menos beta que a gente falou antes, tá? Então, exemplo, acredita-se que a proporção de pacientes que apresentam complicações após um tipo de cirurgia é de 5%, enquanto que a proporção de pacientes que têm complicações após um segundo tipo de cirurgia é de 15%. Deseja-se comprovar estatisticamente a diferença de eficácia entre tais tipos de cirurgia. Então, aqui a diferença a ser detectada é de 10% entre os grupos, a diferença absoluta, né? Qual deve ser o tamanho de amostra para cada grupo? Se deseja se detectar essa diferença com um poder de 90 e um nível de significância de 5, tá? Aí eu vou ir lá no PSS e eu vou vir aqui no proporções, 2 grupos independentes, né? Aqui eles são independentes porque não quem participa de uma cirurgia não participa da outra, né? São grupos independentes. A situação contrária, que são grupos dependentes, seria aquela situação ali do estudo pré-pós, né? Dos animais, onde o mesmo indivíduo aparece 2 vezes no meu experimento, né? Sobre 2 condições. Tem outras situações, mas em geral é o mais comum é que os estudos dependentes eles sejam feitos na mesma pessoa, né? Então, aqui, ó, no PSS, eu vou colocar o 15% e o 5%, né? Que uma cirurgia é 15 e a outra é 5. E aqui tem a história se os grupos vão ser de tamanhos iguais ou não, que é o balanceamento. Então, eu tenho um controle para cada um tratado. Aqui, os nomes, né, controle e tratado, eles são mais específicos de ensaio clínico, né? Ou pensar que uma das cirurgias é controle ou a outra cirurgia é tratamento. Mas eu também tenho o botãozinho do mudar nome se eu quiser colocar outro contexto, né? Ó, aqui vai dar 160 para cada grupo, né? Totalizando 320. Ah, eu não mudei o poder, né? Ó, se eu botar o poder de 90, que era a sugestão lá, isso aqui vai aumentar. Porque se eu quero mais poder, o preço a pagar é ter mais ele. Tá? Ter mais tamanho amostral. E como estava dito lá, não necessariamente eu preciso das 2 proporções. Eu posso ter uma proporção de um dos grupos e uma medida ou de razão de chance ou de risco relativo. No caso aqui, se a outra cirurgia tem 15% de complicações, o risco é 3, é 2 vezes maior ou 3 vezes o risco da primeira cirurgia. Então, o mesmo N eu obteria se eu colocasse aqui, em vez de 5, eu colocasse 3. Ah, não, daí eu colocaria 5 aqui, e 3 para dizer que o outro é 15, né? E aí vai dar o mesmo N. Então, muitas vezes, por que isso ajuda? Porque muitas vezes a gente só tem a proporção de um dos grupos. Mas esse risco relativo, né? Por exemplo, eu estou estudando um tipo de cirurgia lá que é novo, que eu não sei o que vai acontecer, é inédito, né? Então, eu posso pensar num risco relativo que eu ache como clinicamente relevante. Eu vou discutir um pouquinho isso com vocês na sequência. Então, a partir de qual risco relativo aqui é interessante que essa nova cirurgia seja aplicada, né? O que seria... Porque, assim, ela diminuir as complicações, sei lá, de 5 para 4, será que isso é clinicamente relevante, né? Ou, nessa cirurgia ela é mais rápida, mas ela pode
dar uma aumentada no risco, será que ela ainda vale a pena, né? Mesmo assim, tá? Então, esse risco aqui, às vezes, o que eu quero dizer é que esse risco, às vezes, vem da experiência, né, do pesquisador e não da literatura, tá? Vem do que é clinicamente relevante para o problema. Bom, aqui vai ter a continuação, né? No caso de médias, tá? De comparação de médias, eu também vou ter que ter essa diferença de médias que eu espero, e mais ou um desvio padrão de cada grupo, ou um desvio padrão comum, que eu penso que é igual para os dois grupos, tá? Ou ainda, no caso de médias, existe uma coisa chamada tamanho de efeito, que às vezes, quando a gente está trabalhando com meta-análise, é mais fácil a gente obter esse tamanho de efeito, que é muito comum as meta-análises padronizarem os resultados dos diversos estudos através da conta do tamanho de efeito, né? Então, o tamanho de efeito, ele é nada, ele é chamado de D de Cohen, que eu esqueci de escrever aqui, mas normalmente ele é a diferença das médias divididas pelo desvio. Aí é uma, como eu tenho em cima, eu tenho uma coisa que depende da unidade do desfecho, e embaixo também as unidades se cancelam, e esse D de Cohen aí, essa medida, ela não depende mais da unidade utilizada. Se eu tenho um D de Cohen de 2, por exemplo, significa que a diferença de médias é 2 desvios padrão, né? Que representa 2 desvios padrão da variável. E aí tem esses tamanhos de efeito, tem algumas tabelinhas assim que dizem o que é alto, o que é baixo esse efeito, né? Às vezes ele é útil para a gente interpretar resultados e também no cálculo de tamanho de amostra para médias ele pode aparecer bastante, tá? Então, outro exemplo aqui, né? Um grupo de pesquisadores deseja verificar se existe diferença entre os tempos para efeito de anestesia em pacientes que usam 2 drogas. Eles desejam testar ao nível de 5% de significância com um poder de 80, que está o tradicional, né? Os valores que a gente normalmente mais utiliza. Se uma diferença entre as médias de 0,5 minutos é significativa, considerando um desvio padrão comum aos grupos de 0,7. Aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque eu quero falar um pouco sobre relevância clínica, né? Ainda. Eu vou só mostrar os prints, tá? Da tela. Então, colocando o 0,5 aqui na diferença e o desvio de 0,7, vai dar 31 para cada grupo. O N vai dar 31 para cada grupo. E aqui, como eu falei, eu posso marcar essa caixinha aqui e falar sobre o D de Cohen, que é a medida do tamanho de efeito. Se o estudo que eu estou usando como base para esse tempo é uma meta-análise, por exemplo, é muito mais fácil que esse D de Cohen esteja publicado e não esses dados aí da diferença das médias e o desvio padrão. Aí acontece várias coisas, né? Às vezes os estudos têm o desvio de cada grupo e não o desvio combinado. Aí na nossa ferramenta, algumas subferramentas estão implementadas para esse tipo de situação. Né? Então, aqui tem como calcular o desvio combinado, né? Porque às vezes a gente tem que fazer algumas contas com o que o artigo dá para poder calcular o N conforme a ferramenta pede. E isso muda de ferramenta para ferramenta, né? E o nosso aplicativo também sempre tem os botõezinhos de ajuda, tá? Que eu esqueci de falar antes, que um dia que vocês quiserem utilizar e não lembrarem o que é, né? Aquela informação necessária, tem um botãozinho de ajuda para tentar se inspirar. Tem os vídeos, porque cada artigo que a gente está fazendo, a gente está inserindo vídeos de como utilizar, né, a ferramenta.
Então, não é para todos, isso está em construção ainda, né? Mas alguns vão ter vídeos que vocês vão poder utilizar. Tá? Então, quero falar um pouquinho sobre relevância clínica, né, versus a significância estatística, que é, então, aquela ideia do, por exemplo, lá nas duas cirurgias, dos 5 a 15, né? Digamos que a cirurgia mais utilizada hoje em dia, ela dá 15% de complicação, e eu vou testar uma cirurgia nova, digamos que eu não saiba aqueles 5. Essa cirurgia nem é nova, ninguém nunca implementou, ninguém nunca estudou, então eu não tenho ideia mas eu imagino que ela vai reduzir as complicações. Então, como estabelecer, né, essa diferença? Tá? Aí a gente pode fazer o raciocínio da relevância clínica. Qual é a diferença que é realmente relevante para o paciente? Né? Será que diminuir de 15 para 14 já dá um impacto, né, na prática suficiente para valer a pena? De repente, aí tem uma avaliação de custo, de acesso, né? Depende muito do problema. Então, a significância, primeiro eu vou dar uma diferença entre as duas ali. A significância estatística, ela é o resultado do teste de hipótese, né? Então, um resultado estatisticamente significativo é aquele onde, no teste de hipótese, a gente rejeitou a hipótese nula, em geral, que é, em geral, a que nega a afirmação de interesse, né? Então, em geral, é o que a gente quer realmente que o nosso estudo depois vá ter como resultado, um resultado significativo estatisticamente, né? E, usualmente, ela é apresentada pelo valor P da nossa comparação. E se o valor P é menor que o alfa, que é o nível de significância, a gente rejeita a hipótese nula, né? Então, como a gente já viu na tabela, o nível de significância é a probabilidade do erro tipo 1. Então, eu posso interpretar o valor P como sendo o menor alfa, a menor probabilidade de erro tipo 1, com que ainda se conclui que existe uma significância estatística. Digamos que no meu estudo o valor P deu 3%, né? Significa que se eu mudasse o alfa para 4, eu ainda rejeitaria. Se eu mudasse o alfa para 3, eu ainda rejeitaria. Se eu mudasse o alfa para 1, eu não rejeitaria mais, né? Então, o valor P é a menor probabilidade do erro tipo 1, por isso que, idealmente, a gente gosta de valor P, aquele bem pequenininho, né? Menor que 0,00 alguma coisa. Significa um resultado com bastante significância estatística. Só que, assim, o valor P, ele sempre vai depender do tamanho amostral. Maior o N, menor o P. Mesma associação, mesma correlação, mesma diferença. 2 estudos que uma cirurgia foi 5 e a outra foi 15% de complicação. Maior o N, menor o P, mesmo com a mesma diferença. E ele é baseado na variação ao acaso, né? Então, ele basicamente responde o quão provável é que o resultado observado, ou um mais extremo, no sentido de mais diferente, né? Seja devido apenas ao acaso, tá? E aqui uma observação: o valor P não é a probabilidade de que a afirmação seja verdadeira ou falsa. Então, não é a probabilidade de falsidade da hipótese nula, por exemplo. Não é por ele ser pequeno que a gente diga a probabilidade da hipótese nula ser falsa, então é bem pequena, por isso eu rejeito ela. Não é. A gente não sabe se a hipótese, e nunca vai saber se a hipótese nula é falsa ou verdadeira, né? Por isso, ele não é uma indicação de tamanho de efeito. O D de Cohen, lá que a gente viu a fórmula, ele não envolve o valor P. Então, o valor P baixo, ele só significa, para mim, estudo com N grande. Diferença grande e N grande juntos, né? Então, não posso dizer que eu tenho um super efeito só porque o valor P foi baixo, tá?
nesse sentido, aí que eu tenho que conectar a significância estatística com realmente o tamanho de efeito, que representa mais a relevância clínica, tá? Eu tenho uma definição que eu gosto, que é da European Food Safety, que diz assim, que um efeito biologicamente relevante pode ser definido como um efeito considerado por julgamento por expertise como importante e com significado para humanos, animais, plantas ou ambientes, para a saúde de humanos, animais, plantas ou ambientes. Então, ele implica uma mudança que pode alterar como a decisão para um problema específico é tomada. Então, o raciocínio que tem que ser feito ali na cirurgia é pensar, 15% de complicações na cirurgia padrão. A partir de que momento a minha decisão sobre, eu recomendo para esse paciente a minha outra cirurgia, se diminuir para essa proporção, essa chance de complicação para 10 ou para 5, como foi usado, né? Então, é super subjetivo, mas é super importante. A gente acha, às vezes, que ciência só tem objetividade, mas, na verdade, a ciência sempre tem subjetividade. Começando pelo estudo, pelo que a gente escolheu estudar, né? Então, isso já é subjetivo. Tá? Então, aqui também tem um grau de subjetividade e envolve a gente pode usar, né, diferentes técnicas até para chegar nessa relevância clínica, incluindo assim um debate entre os investigadores entendidos no assunto, né? E eu vou mostrar, inclusive, uma outra ideia que é baseada em dados, mas é mais difícil, tá? Então, assim, a relevância clínica e a significância estatística não são iguais. E nem necessariamente relacionadas, tá? Porque a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, se o meu estudo não rejeitou a hipótese nula, não significa que eu não tenho um efeito. Só significa que talvez eu não tive um N suficiente para detectar aquela diferença. Mas, às vezes, nesse momento que a gente não rejeita a hipótese nula, a gente tem que notar se aquela diferença que foi encontrada é relevante clinicamente. Porque se ela não foi relevante, não tem por que eu colocar na minha discussão que eu recomendo que alguém faça um estudo com N maior. Não tem por quê. A pessoa só vai obter como significativa uma diferença que não é clinicamente relevante. Então, muita gente faz a história de não deu diferença significativa, calcula o poder para dizer que o poder foi baixo. Tudo bem, ok, só que tem que discutir um pouco. Foi relevante clinicamente o que foi encontrado? Vale a pena prosseguir esses estudos se não foi clinicamente relevante? Se era clinicamente relevante e não foi rejeitado, então pode ser interessante sim aumentar o N. Mas se não, não. E hoje o que a gente vê é muito essa dependência, assim, o P parece que manda, mas não é ele a única informação que deve definir as nossas decisões e o que a gente vai discutir no artigo, né? Então, que é o que fala ali, a avaliação da significância é só uma parte da avaliação de relevância biológica. E na pesquisa, a relevância clínica é medida pela estimativa pontual e a incerteza dela, na verdade, é dada pelo intervalo de confiança, não pelo P. Né? Então, o intervalo de confiança ele tem muito a ver com relevância clínica. Aqui eu tenho um gráfico, né, mostrando diversos tipos de resultado do estudo. Eu tenho aqui, a minha hipótese nula. A partir daqui eu tenho resultados efeito que não existe, né? E daqui para cima eu tenho efeitos existentes, tá? Mas, digamos, efeitos não nulos, né? Digamos assim, que seja a diferença lá das cirurgias. Só que a partir daqui,
eu coloco como uma diferença clinicamente relevante, tá? Aqui são diferenças importantes, mas não clinicamente relevantes. Então, aqui, ó, esse é o resultado que a gente mais gosta, que é um resultado... Ó, todos esses 3 aqui são resultados estatisticamente significativos. Por quê? Porque os intervalos de confiança não incluem o valor 0, o valor de igualdade dos grupos. Então, significa que nesses 3 aqui, o estudo teve valor P menor que 0,05. Tudo bem. Só que dentre esses 3 significativos, eu tenho um que é relevante clinicamente, porque é o intervalo passou da relevância clínica, do valor da relevância clínica. Eu tenho esse aqui, que é um indefinido, que é possivelmente importante. E eu tenho esse aqui, que é muito perigoso, que é quando o nosso resultado é estatisticamente significativo, mas não é clinicamente relevante. Né? Então, aqui, ó, ele não é importante, é um resultado estatisticamente significativo, mas não é importante. Tá? E aí eu tenho resultados não significativos, porque o intervalo de confiança inclui o 0. Aí, esse tipo de situação aqui, ó, vale a pena eu recomendar, talvez, aumentar o tamanho amostral, para ver se esse intervalo, de repente, fica menorzinho e eu fico com uma situação outra, né? Então, esse estudo aqui é o chamado de inconclusivo. Agora, esse estudo aqui, ó, onde o intervalo está todo abaixo, inclui o 0 e está abaixo da relevância clínica, eu não deveria recomendar que pessoas continuassem estudando isso com N maior. Ele é um resultado negativo verdadeiro. Eu não deveria prosseguir nessa linha de raciocínio, né? Às vezes a gente não tem assim, essa visão ao discutir nossos resultados. Exige, né? A gente dói um pouco, né? Chegar numa situação, mas o mais honesto aqui seria realmente definir que não deveria prosseguir com a pesquisa naquela linha, tá? Então, a significância estatística não significa que o achado é útil para determinar, por exemplo, as causas de uma doença. Não, depende muito da relevância clínica. E não significa que o resultado tenha validade externa, por exemplo, que é a possibilidade de generalização para outras populações, tá? Então, 2 observações finais, tá? Então, a relevância clínica também tem que ser incorporada na pesquisa, preferencialmente já na etapa de planejamento, para calcular o tamanho de amostra. E, com certeza, antes da gente iniciar o processo de tomada de decisão de interpretar meus resultados e discutir eles, né? E dizer o que eles estão indicando para o futuro do tema, tá? Ela pode ser bem difícil de definir, todo mundo sabe isso, que fica difícil, pode ser, né, a partir da avaliação com especialistas, mas em ensaio clínico tem também uma outra abordagem, tá? Que eu vou mostrar aqui muito rapidamente, que eu já queria deixar uns minutos aí para a gente conversar. Sobre um estudo que eu participei, de um grupo que eu participo bastante ali do hospital, que estuda a doença de Machado-Joseph, né? Onde foi feito um ensaio clínico controlado para ver a eficácia de uma droga, né? E os pacientes foram avaliados em 3 momentos, baseline, 24 semanas e 48 semanas. E uma coisa que foi feita, né? Como existem os desfechos, eles avaliam o estado do paciente através de escalas de sintomas. Uma dúvida que se tinha naquela época é o que é relevante, que mudança é relevante nessas escalas a ponto de se ver na clínica, né? De se ver um impacto clínico. E aí a técnica que se usou foi perguntar para o próprio...
é um dos meios, né? Não precisa ser necessariamente esse, mas o que se fez foi perguntar para o paciente a chamada impressão global de mudança do paciente, que é a ideia da última consulta para cá. Você achou que melhorou, piorou, muito pouco, né? Então, é tentar entender, relacionando essa resposta do paciente com as escalas, tentar entender o que o paciente percebe, a partir de qual pontuação o paciente percebe, no caso que os sintomas, para nós, o interessante era, como é doença degenerativa, né? O paciente, o quanto que ele percebia a estabilidade ou piora dos sintomas. Tá? E aí a gente fez essa avaliação a medida de efeito aqui, né? Era um Standardized Response Mean, que é dado pela média da mudança dividido pelo desvio padrão da mudança, a mudança entre consultas, tá? Então, a gente viu no placebo, né? Isso aqui não dava para fazer no grupo que recebeu a droga, mas no placebo a gente viu assim, qual era o tamanho de efeito que pessoas que diziam que pioravam percebiam e qual era o tamanho de efeito que pessoas que diziam que estavam estáveis ou melhoravam percebiam. E essa é a diferença clinicamente relevante do ponto de vista do paciente. Então, foi uma forma de calcular, assim, o quanto que... Se você tem um objetivo, foi apresentado no artigo, né, os cálculos de tamanho de amostra, pensando assim, se você tem um objetivo de fazer um estudo onde o paciente perceba o efeito do que você quer estudar, então, esses são os tamanhos de amostra para diversos desfechos, diversas escalas neurológicas, né? Então, é um jeito, tá? Então, para ver como, às vezes, relevância clínica é tão difícil de definir que merece estudos sobre, né? Merece a gente fazer trabalho sobre isso, tá? O estudo piloto, né? Só para não passar em branco, ele é um estudo que a gente usa quando não tem informações disponíveis. Então, a gente não faz cálculo de tamanho de amostra para estudo piloto, mas, em geral, a gente recomenda 10 a 20 unidades por grupo, tá? E, às vezes, ele pode não ser uma amostra aleatória, né? Por exemplo, minha variável de desfecho é grau de obesidade em crianças. Se eu penso que, por exemplo, o nível socioeconômico dos pais influencia no grau de obesidade, vai influenciar no desvio padrão, na variação desse grau. Aí pode ser interessante que no meu estudo piloto eu, de propósito, escolha pais com variados níveis socioeconômicos, para ter uma estimativa conservadora do desvio padrão. Quando eu faço isso, é bom não aproveitar os dados do estudo piloto para depois. Eu só uso eles para calcular o tamanho amostral e depois eu desprezo, porque eu fiz uma escolha proposital de unidades. Tá? Então, tem que ter esse cuidado quando a gente está falando de estudo piloto, tá? Então, por fim, né? Por que calcular o tamanho de amostra? Porque eu quero obter estimativas ou decisões do meu teste de hipótese que são confiáveis. Então, eu preciso do N para saber calcular um N bom, né? Para que os resultados depois tenham essa qualidade desejada. Então, como calcular o tamanho de amostra? Decidindo a análise estatística ser procedida previamente. Então, basicamente, a gente já está dizendo lá, para fazer um teste T, para fazer um teste quadrado, qual é o N, né? E aí, obtendo essas informações prévias, que são difíceis, né? Como eu digo, é sempre uma aproximação, e a gente tem que fazer o melhor que puder, dependendo do contexto. Tá? Então, às vezes, envolve contatar autores pedindo resultados que eles não publicaram. Às vezes, envolve bastante coisa. É uma etapa que, às vezes, a gente pensa que vai demorar 1 hora e ela demora semanas.
por causa dessa etapa de obter as informações prévias, né? Então, aqui dois livros, tá? Que você, também, fora o material do PSS, tem esses 2 livros, bastante completos, tá? Que é o do Hulley, ele fala de delineamentos também, mas fala de cálculos de tamanho de amostra. E esse da Arminda Siqueira, que é dimensionamento de amostra para estudos na área da saúde, tá? Para finalizar, né? Vocês estão lá no PPG das Ciências Médicas, vocês têm 2 formas de obter apoio estatístico, na URGS ou no Clínicas, tá? Esses 2 centros eu, de alguma forma, participo. Então, para quem tem estudos que vão envolver o hospital de alguma maneira, pode nos contatar lá na divisão de pesquisa estatística. Qualquer estudo que é cadastrado lá no GHUSE pode ter o nosso apoio lá da nossa divisão de bioestatística. Para quem é da URGS e não necessariamente vai envolver o hospital na sua pesquisa, pode também contatar o núcleo de assessoria estatística, que eu também participo lá dentro do Instituto de Matemática e Estatística da URGS. Tá? Então, tem essas 2 formas aí de obter consultoria. Tá? Então, obrigada, pessoal. Gostaria de ouvi-los, então. Estou disponível para as dúvidas aí de vocês.